Olá, sejam bem-vindos ao TatiCast. É um prazer imenso ver vocês aqui de novo. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, duplamente especial. O nome dela é Renata e ela é minha cliente. Se atende comigo com facilitações 2 a 3 vezes por semana, mas também já fez várias classes de barras de Access Conscious, de relacionamento, de fundamento, classe avançada de Access. E com vocês, Renata, muito obrigada pela participação, de você estar aqui comigo. Gratidão de disponibilizar o seu tempo. E vamos conversar um pouquinho de como esse mundo energético, esse mundo de Access Consciousness chegou na sua vida e quantas mudanças ele vem fazendo na sua vida. Vamos lá. O Access entrou na minha vida em 2023. Eu já vinha por uma busca, né, pela espiritualidade. Já tinha passado por algumas outras ferramentas que não eram de Access. E eu lembro que eu estava com uma situação bem complicada de saúde. E a acupunturista perguntou para mim, você conhece a ferramenta chamada barra de Access? E eu, não, nunca ouvi falar. Aí ela falou assim, olha, é uma coisa bem diferente na cabeça, né, no ponto de vista dela, bem louco. E a minha amiga fez uma mudança radical. Eu vinha de um problema também de relacionamento. Eu falei, nossa, eu preciso de algo assim. Aí... O que todo mundo passa aqui e fala é isso, mudança radical, mudança, a palavra é mudança. É mudança, era algo... E ela fala assim, minha amiga era travada, ela tinha problema, até para... ela não tinha dificuldade até para escolher roupa para vestir. E ela mudou, ela se separou, aprendeu a dirigir e foi viajar o mundo. Eu falei, eu preciso de algo assim, gente. Uau. E aí, eu comecei a fazer a busca, né, das barras de Access. Só que eu sou moradora de Macaé, então eu tive um pouco de dificuldade no início achar e comecei a vir para o Rio. Então, gente, para quem não sabe, a Renata, ela trabalha na Petrobras. Ela não vive de Access, como muitos de vocês já viram aqui, porém, ela utiliza o Access como uma ferramenta no dia a dia dela, para viver, para contribuir para a vida pessoal, tanto com a vida profissional, e ela vai trazer aqui para vocês quanto que as ferramentas, atendimentos têm mudado a vida dela. Continua aí, Renata. Então, e aí eu comecei a vir para o Rio, né, em busca do atendimento, e fiz a primeira classe de barras com outras pessoas, né, até que eu cheguei em você através da Juanita, no curso primeiro curso de barras, né? Então que você tá salva até hoje como cartinhas. Cartinhas. Eu comprei as cartinhas, né? E depois no fundamento, a gente também teve outro contato também no fundamento. E eu fiquei um tempo sem fazer curso, mas eu lembro que através de uma amiga da Érica, né? Uhum. A Érica já foi também fazer o curso, ela falou assim, não, a Tati vai lançar um curso de BMM, 90% da capacidade cerebral, vamos fazer? Eu falei, vambora. Aí, vim pro Rio para fazer o curso, foi o primeiro de muitos. De muitos. Gente, se existe uma pessoa que fez muito curso comigo de processo corporal, essa é a Renata. Acho que a Renata tem mais de 25 cursos de processos corporais comigo. Isso. Aí eu vim pro Rio para fazer esses cursos, e aí de lá para cá a gente combinou os atendimentos também, porque eu também estava fazendo algumas escolhas de mudança de novo na minha vida, né? Principalmente no trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da mudança do trabalho, como é que foi, assim, o atendimento. Você que é a maluca que te atendeu, essa louca aqui, gente, que atendeu ela. Conta um pouquinho como é que foi isso. Foi muito engraçado, né? Porque eu estava como um cargo de liderança e eu queria sair desse cargo de liderança para ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí, dentro da empresa, eu trabalhava 5 dias por semana, só folgava sábado e domingo, tinha hora para entrar, nunca tinha hora para sair. E eu estava fazendo uma escolha de ir para uma área que eu teria uma escala de turno, né? Onde eu trabalharia 6 dias e folgaria 9 dias. Inclusive, eu estou na minha folga agora, porque eu consegui fazer essa mudança, né? E aí, eu falei assim, cara, mas ela tá meio travada, já tem 1 ano que eu tô tentando mudar, eu não tô conseguindo fazer essa mudança. E a gente começou a trabalhar para fazer uma limpeza. Através das facilitações. Das facilitações, para conseguir abrir, né? Abrir para poder ter essa mudança. E numa das facilitações... Uma das facilitações, né, ela falou assim, ela trouxe a ferramenta com entidades, né, e aí ela falou assim, olha, eu tô vendo uma pessoa aqui de macacão laranja, vermelho, que tá pedindo facilitação. E você conhece alguém? Teve um acidente, alguma coisa sobre acidente. Você conhece alguém? A Petrobras sempre tem acidentes, mas não diretamente ligada a mim, nem à área que eu estou, não soube de nada. Tá bom, mas eu vou facilitar, tá bom? Tá bom, tudo bem, pode facilitar, você tá pedindo. E isso, assim, foi numa terça-feira, se não me engano. Sim, terça-feira à noite. Terça-feira à noite.
E aí, na sexta-feira, eu mando mensagem para ela porque tinha tido um acidente, um guindaste de 700, com capacidade para erguer uma carga de 750 toneladas, caiu. Ele simplesmente ficou na ponta do pier, né? E o solo cedeu, o guindaste caiu e o guindasteiro conseguiu pular de uns 2, 3 metros de altura e se salvar. Né? E todo mundo que estava ao redor também. Mágicas, milagres, mistérios e possibilidades que a gente acessa com as ferramentas de Axis, assim. E desde então ganhou um apelido, ela me chama de bruxinha. Inclusive canto, né? Ô, bruxinha, bonitinha. Porque depois disso, né, várias outras vezes a gente tivemos situações aí que também acessou a energias assim de futuro, né? Eu tenho essa habilidade que é muito peculiar minha, assim, sabe? De acessar o futuro, de perceber o futuro quando eu tô nessa facilitação. Não é sempre, mas também tem um outro lado de você permitir, né? Porque a gente só acessa quando permite estar engajado também com os elementais de consciência, tudo, com a equipe de contribuição. Isso é muito legal, que eu gosto muito de facilitar, né? Pra quem me conhece sabe que eu sou adoro, sou apaixonada pelas perguntas de Axis, que eu acho que explode a nossa vida, muda realmente os trilhos da nossa vida, como eu venho mudando a minha vida. Eu vejo as mudanças na vida de milhares de pessoas que eu venho trazendo aqui, e eu posso levar essas mudanças para quem confia no meu trabalho, entendeu? Levar essa mudança para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua vida, para sua escolha mesmo de algo além, algo de mudança. E é realmente assim, esse histórico nosso tá sendo muito legal até o dia de hoje. Isso é uma coisa que tá acontecendo, gente, não é que já passou. A gente está vivendo isso, esse casamento energético, entre aspas, esse criacionamento energético muito bacana, e tá criando muito, né, Rê? Sim, sim. De lá pra cá, muita coisa já mudou, né? Atualizei o corpo, atualizei relacionamento. Um carnaval diferente. Um carnaval diferente. Já estou fazendo escolhas de atualizações novas também, profissionais, dentro da empresa, né? Pra ganhar mais. Se você quer ganhar mais, olha aí, a oportunidade de você estar comigo no atendimento. É isso aí. E quando depois que eu sei que você fez isso tudo, a gente faz no atendimento, muito embora eu tenha muitos fundamentos, isso contribui muito para eu também ter essa facilidade, tenho a minha facilidade de acesso à energia, com as perguntas, com tudo, mas eu sei que você também fez fundamento, porque eu estava no mesmo fundamento que você. E o que você percebeu no fundamento, depois que você fez fundamento, a mudança com as ferramentas de Access Consciousness, o que vem mudando tudo na sua vida? Você também fez relacionamento feito diferente? Eu fiz o fundamento, eu acho que foi a minha primeira escolha mais grandiosa por mim, né? Porque foi, inclusive... eu já estava nessa vontade de mudança do cargo de liderança, e para eu fazer esse curso foi bem desafiador, porque eu estava com algumas entregas dentro da empresa para fazer, e praticamente na semana do curso, tudo atrapalhando para que eu não fosse fazer o curso. E eu decidi que eu iria, o problema que desse, eu iria, né? E lá eu tive contato com ferramentas, né, como os algoritmos, ferramentas com as entidades, que eu também curti bastante, né? É algo que hoje me conecto bastante quando você principalmente faz essas limpezas, né? Com as entidades. Tive aquela pincelada também com a parte do relacionamento, processo corporal do MTVSS, os 5 grandes. E assim, ali eu já comecei a usar bastante algumas ferramentas, né? Ainda com um pouco de... como você mesmo fala, sem musculatura ainda, mas eu usava, às vezes eu pegava aquele material para ler em casa. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você percebeu de trazer leveza na sua vida? Porque você trabalha no corporativo. Diferente de mim, que tem minha vida, que não tem um chefe. Diferente das pessoas que fizeram transição de carreira. Você ama o que você faz. Eu sei que você ama o que você faz. Ela é petroleira, trabalha com logística, é incrível, tem um cargo de confiança dentro da Petrobras. E eu sei que você ama, mas eu sei que você consegue utilizar essas ferramentas dentro da Petrobras. E conta um pouquinho como é você sendo do corporativo, utilizando as ferramentas de Axis na sua vida. Principalmente os processos corporais, né? Os processos corporais, eles são mágicos, porque tem semana que eu saio extremamente cansada, esgotada, porque a gente tá ali sempre em fluxo com as pessoas, né? Uhum. E aí chegar em casa, não só em casa, até lá, muitas das vezes você entra numa situação interessante ali, e aí você já começa a usar a ferramenta, a quem pertence isso, começa a usar outras facilitações, né? E chegar em casa e poder se auto-aplicar os processos, usar também as facilitações, né? Que muitas das vezes você grava para mim, na minha energia. E aí, assim, eu
já mudo totalmente. Porque às vezes eu chego em casa como se eu tivesse, vamos botar nessa realidade, pesada, extremamente cansada. Sugada, né? E isso acontece muito, né? Eu acabo fluindo muito ali com as pessoas que estão comigo. Sim, é o normal. Né? E aí, eu quando chego em casa e começo a usar as ferramentas, dá aquele levante. Aprender, recolher essa energia. Reconhece a energia. E o que seria, usando mal aplicando, né? Ressignificar, vamos botar assim. Sim, não, é isso mesmo, ressignificando mesmo. Porque às vezes você passou por algo ali incômodo, né? Dentro daquele ambiente, e aí você chega em casa ainda elaborando aquilo, com aquilo meio que te incomodando. Mas você sabe que você pode explodir aquilo, né? Isso, e aí você começa a usar a ferramenta para você sair daquele interessante ponto de vista, né? Daquela situação que tá te incomodando, que parece que o emocional tá meio bagunçado, e aí você começa a limpar realmente aquilo ali. E a gente já vem alguns meses trabalhando juntas, e eu sempre fazendo as facilitações para Renata, e eu acho muito legal que muitas vezes ela me traz assim, poxa, eu nem te contei nada, e você acessou a energia certinha do que eu tinha para te trazer. Eu disse assim, que energia não mente, né, gente? Nós somos seres energéticos. A câmera que tá me filmando nesse momento é um ser energético. Copo, microfone, tudo tem energia. Então, quando você se engaja com aquilo, a gente começa a receber daquilo. E a gente acessa a energia da pessoa e vai se aprofundando. E como é que tem sido a sua vida depois que a gente começou a fazer esse trabalho mais profundo? Para mim, desde que a gente começou, a gente... primeiro, né? Eu comecei a ficar muito mais presente comigo. Com a minha vida, com as minhas criações, com aquilo que eu estava escolhendo, com as minhas escolhas, né? Escolher mais por mim, menos pelo outro. Eu sempre trago isso pra você. Você é a fonte. Que eu sou a fonte de criação. E isso foi bem legal, porque por mais que eu soubesse, a gente não usa isso no dia a dia, né? E eu não. Agora é todo dia. Eu meio que eu puxo a orelha, né? Falo assim, olha, você é a fonte. Corre barras, corre processo, faz isso, faz aquilo, escuta aquilo. E muitas das vezes eu tô ali naquele momento mais enganjada com outros universos que não fico tão presente, e aí você olha para isso agora, você não tá olhando, você não tá percebendo tal cenário, tal situação. Então, quem é a fonte? Você tá tornando o outro maior do que você. Muitas das vezes você me traz essa consciência, que eu não tô percebendo, que eu entro ali Eu trago muito essa pergunta pra você, né? Quem que você tá pensando quando você acorda? Isso. Quem tá sendo a fonte da a criação? Fonte da sua criação? O dinheiro, o relacionamento, o trabalho, a Petrobras, quem é? É você ou o outro? Quando você é você. Sempre. Você sempre, você que cria a sua vida, você quem cria o dinheiro, seu corpo é quem cria o dinheiro, porque o nosso corpo é o grande GPS da nossa realidade, que nos leva para a criação do dinheiro, do relacionamento, da vida que a gente escolhe, do lugar que a gente vai morar. É o nosso corpo quem cria. Em Axis a gente aprende que a gente faz as perguntas para expandir o nosso ser, exponencializar o nosso ser, dar um POC aí, que a gente quer a nossa varinha mágica, maravilhosa. Se você quiser aprender mais, vai para o curso de barras, se aprofundar mais nisso. E vem com a energia, deu POC, expandiu o ser e atualiza o corpo com os processos corporais, e aí faz aquele boom. Você vai vendo que a gente vai aumentando o nosso volume energético e a mágica que a gente verdadeiramente é pro planeta. Sim. E eu tinha muita coisa que eu dava muita significância, né? Fatos, assim, a gente tá sempre em relacionamento com as pessoas, né? No ambiente de trabalho, família, colegas, namorado, marido, né? E, às vezes, acontecia coisas que eu dava muita significância. E aquilo ficava me corroendo, muitas das vezes, né? É porque é o implante dessa realidade, né? A gente foi ensinada a dar significância para isso. Isso. E com as ferramentas, eu saio mais rápido, né? Eu posso até, em algum momento, não perceber e estar dando alguma significância para aquilo, alguma atenção que não deveria desprender tanto da minha energia, mas com as ferramentas eu consigo sair muito mais rápido disso, né? Com as facilitações, com os processos corporais, e isso que é bem grandioso, né? Desde que a gente começou esse trabalho. Porque na realidade que a gente vive, nunca vai deixar de ter alguma situação que pode tirar a gente do nosso eixo, né? Tentar tirar. É o mantra de Axis, né? Tudo vem a mim na vida com facilidade, alegria e glória, não significa que vai ser facilidade, mas que você tem ferramentas para que tudo saia com um pouco mais de leveza. Você vai sair mais fácil da situação chamada, entre aspas, problema, e vai ver que por debaixo daquilo tem um aprendizado. E existe uma pergunta que eu amo, que é o Dr. Denria, co-criador de Axis Consciousness, traz, que é: que lindas energias há por debaixo disso, né? Então, a gente já sabe que tem um aprendizado debaixo daquele movimento que causou, daquele caos que a gente chama de caos, a energia do movimento, da criação, que cria possibilidade para criar mágicas, milagres, possibilidades, alegria, o que mais é possível. Sempre tem presente, né? Sempre. E muitas das vezes, assim, quando você faz até as minhas limpezas,
sempre vem uma consciência de algo que está me conectando, às vezes, com, como você falou, um implante de alguma vida passada, de uma situação que eu já vivenciei, talvez até na minha infância. E quando E que você comprou como e que eu comprei verdadeira. como verdadeiro para minha vida. Não era meu, mas eu trouxe, trago, né? E que a gente fala na classe de barras, 98% do que a gente pensa, sente e fala não é nosso, porque a gente tem uma carga energética, uma carga emocional, uma carga psicológica. Nós temos um cérebro, ele tem todas as inas aí, né? Ocitocina, endorfina, não sei, e essas inas, e todos esses ensinamentos que a gente tem dessa realidade, que os nossos pais nos passaram, que os nossos professores nos passaram, e também que a gente vem trazendo de vidas passadas, carregando na nossa memória celular, nos nossos filamentos de DNA e RNA, para que a gente possa eliminar isso que prende a gente nessa realidade. E essas ferramentas vêm explodindo exatamente esses lugares que a gente fica stuck, né? Ali parado. Fica lá olhando pro além, criando um além. E eu queria te fazer uma pergunta. Sim. De tudo, que eu sei que você já acessou muita coisa, até porque eu tô muito próxima de você, queria te fazer uma pergunta. Qual é a ferramenta tchutchuquinha? Então, a gente sempre começa com barras, né? Acho que barras é o portal para tudo. Se não começar por barras, eu até gosto muito das nossas facilitações com entidades, porque quando você faz, eu consigo, cognitivamente falando, né, racionalmente, entender aonde que aquilo foi criado, né? Mas eu acho que, para mim, para eu ter chegado aqui, barras foi o portal. Gente, é unanimidade. Todo mundo falando das barras, né, gente? Barras é mudança. E eu posso falar, eu mudei bastante, porque quando eu comecei com barras, eu estava num relacionamento onde eu vivia uma relação um pouco com gaslight, para algumas coisas, né? E... Abuso, né? Abuso, traições, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer... Na primeira sessão, eu já tive uma consciência. Na primeira sessão. Porque eu lembro que a pessoa que estava fazendo, no mesmo dia eu perdi uma gatinha minha. Ai, sim. Eu tinha uma gatinha, aí eu perdi a gatinha. E eu tinha saído de Macaé, deixado a gatinha, vindo pro Rio para fazer. E deixei uma pessoa cuidando. A pessoa, quando chegou, encontrou a gatinha morta, né? E eu correndo barras, e eu pensando assim, gente, se eu estivesse lá, eu teria socorrido minha gata. Por que que ele tá sendo maior? Eu tive que sair, vir pro Rio para fazer barras, porque não tem lá. E eu tô aqui fazendo barras, esse processo, para poder eu me libertar desse relacionamento e... Poxa, eu perdi o meu animal de estimação por causa... Associei que seria uma culpa dele, né? Na verdade, não era uma culpa. Ali já era uma consciência que estava chegando. Mas, naquele momento, eu, iniciante, ainda não tinha feito curso de barras. Eu só recebia, né? Como cliente, então, você primeiro recebeu para depois fazer o curso. Eu recebi umas 11 barras, entendeu? Para poder ir para o curso, né? E aí eu tinha tido convite até de ir para o curso, mas eu falei, nesse momento, eu escolho só receber. Eu sinto que eu preciso receber, né? E aí eu fiz 11 atendimentos, e aí, antes dos 11 atendimentos terminarem, né? Eu já separei. Eu falei, acabou, não dá mais. Gente, olha só, é tanto depoimento aqui que eu tô recebendo, tantas pessoas maravilhosas que estão passando aqui nesse podcast, falando sobre mudança, separei, mudei, troquei de bairro, mudei completamente, emagreci. Gente, é isso. A gente começa a se reconhecer, né, Renata? Exatamente. Eu comecei a olhar para mim do tipo, por que eu estou aceitando isso? Onde que eu comprei para aceitar essa situação e viver isso? Por que eu estou perdendo meu tempo com essa pessoa? Cara, não é isso. E eu, assim, claro que não foi tão fácil você fazer essa escolha, mas a cada vez que eu fazia as barras, parecia que alguma coisa soltava. E assim, gente, acontecia várias coisas que as verdades meio que se revelavam, né? Começaram a aparecer coisas que eu falava assim, caramba, eu não tinha percebido, ou eu não tinha visto. E situações assim, de gente, até pessoas me pararem para falar na rua, entendeu? Uau. Tipo, olha, eu acho que seu namorado, marido, te traiu. E eu... Numa situação do tipo, oi, pessoas que eu não conheci. Uau. Como se as pessoas se conectassem comigo energeticamente e me parassem para falar. Isso aconteceu real num bar, com testemunhos do lado, que teve gente que ficou assustada. Eu tô com medo disso. De gente me falar, eu tô com medo. E existe muito isso, né? É uma das ferramentas que você aprende um pouco mais avançadamente. Você vai avançando no Axis, que a gente pede sempre para que as verdades venham à tona. Porque o que é verdadeiro vai ser sempre leve e vai funcionar para você. E o que é uma mentira é sempre pesado, não funciona. Então o convite para pedir pelas verdades, por mais que elas em princípio doam, você pode ter certeza que vai vir algo mais grandioso depois. Porque a verdade é sempre leve, sempre divertida.
E o que é pesado é sempre algo mentiroso na vida. E foi bem isso mesmo, porque eu já tinha uma desconfiança, né, que tinha acontecido. E aí você, no meio de um bar, de um desconhecido, te parar e falar, né? Uau. E aí eu acho que ali foi a primeira vez que eu nem tinha ouvido falar ainda sobre a entidades no Axis, mas acho que é a primeira vez que alguma entidade mandou um recado ali para mim. Entendi. O que mais é possível? Gente, as barras, o Axis, a gente tem diversas classes, pra quem não sabe. Tem corpo, tem entidades, tem relacionamento, tem dinheiro, tem negócio, tem dinheiro, negócio, lucro, tem tasters, tem workshops, olha, tem um caminhão de possibilidades a partir de uma porta chamada barra de Axis. E eu sei que você se identifica muito com a área de relacionamento. E como é que tá seu relacionamento hoje? Tá maravilhoso, né? Como é que você criou ele? Conta um pouquinho pra gente, que eu sei, mas eu vim trazer... Puxei esse fio da meada pra trazer a fofoca. Gente, vamos pegar aqui o novelo, vamos fazer um tricô. A fofoca. Então, eu já estava separada desse outro relacionamento há 1 ano e pouco, e eu não estava escolhendo relacionamento de jeito nenhum. Inclusive, não tinha nenhum ficante, nem para sexo eu estava atualizando, eu estava totalmente apagada, né? E apagada hormonalmente, porque eu não tinha nem vontade, né? E aí eu vim fazendo os atendimentos com você, e a gente começou acho que em julho, os atendimentos. Os primeiros. Em setembro. E aí eu lembro que você fazia muitas facilitações com relação à minha família, para poder justamente eu conseguir atualizar a vaga que eu queria no trabalho. Sim. E aí eu falei assim, cara, ela tá facilitando muita coisa com a família. E eu tinha muita coisa com família. Tenho ainda muita coisa para facilitar, né, para limpar. Mas tinha tanta coisa que você trazia ali de família, que era meio que pesado, uma mentira na minha vida. E aí eu falei assim, cara, vai vir um curso de relacionamento. Eu acho que isso vai contribuir para eu olhar para essas questões minhas de família, isso abrir mais espaço para mim. Porque eu estou escolhendo atualizar dentro da empresa, mas eu acho que está travando, porque quando você trazia muita energia, era como se a escassez da minha família travasse o meu crescimento dentro da Petrobras. Porque você ainda olhava pelo ponto de vista deles, né? Até porque, assim, na família eu sou aquela que deu sucesso, certo. que deu certo. E aí, o quanto eu continuar dando certo vai me distanciar deles, porque a maioria escolhe ficar onde estão. E aí eu falei assim, cara, mas eu quero destravar isso. E eu vou fazer o curso de relacionamento, porque o relacionamento, ele não é só, as pessoas acham que é só amoroso, né? Não. E eu falei assim, eu vou fazer porque eu quero destravar 2 coisas. Eu quero destravar essas coisas com a minha família e quero destravar o trabalho. É porque quando a gente trabalha relacionamento no Axis, a gente não trabalha só relacionamento que a gente chama dessa realidade, homem e mulher, parceiro, parceira. Não, a gente trabalha também relacionamento com a família, relacionamento com trabalho, relacionamento com a terra, relacionamento com dinheiro, relacionamento com negócio. E aí você vai saber que o seu negócio é sua vida é seu negócio. E você é o grande CEO da sua vida. E você, a partir de um relacionamento nutritivo e generativo com todas essas áreas, é que você cria a sua vida. E foi exatamente isso. Aí eu fiz o curso em setembro, né, de relacionamento. E em outubro, eu consegui a vaga a mudança que eu queria dentro da Petrobras. Aí, assim, foi rápido. Porque eu estava desde 2024, em setembro de 2024, agosto, setembro de 2024, tentando essa mudança. E em outubro de 25, a mudança fez assim. O curso foi em setembro de 25, e em outubro fez a mudança. Mais facilitações, mais processos corporais. E aí eu continuei. Você tá dando certo, então, né? O time que tá ganhando não se mexe. Vamos continuar. E aí em novembro, de repente, atualizei um relacionamento também amoroso, porque eu não estava na escolha, mas era uma pessoa que eu já tive um contato no passado, um amigo de infância. E a gente já tinha tido um affairzinho no passado, né? E aí ele apareceu de novo na minha vida e a gente se conectou. E você acessou a energia na época. Sim, você foi fazer um processo corporal. E eu tava assim, não, tipo, eu só tô atualizando sexo, né, na minha cabeça. Na minha cabeça eu tava só atualizando sexo ali. E não foi, né? E aí já tem, o quê? 6 meses? Já. 6, 7 meses. Início de dezembro, final de de novembro, início de dezembro, isso aí. Aí a gente começou a fazer um trabalho também, né, de limpezas em cima dessa questão também de relacionamento, né? Para criar mais possibilidades para a vida dela. Isso. E quando a gente faz um atendimento para relacionamento, para o trabalho, para dinheiro, é sempre para criar mais. Sempre para você ir dar um passo além. Liberar aquilo que está travado para algo mais grandioso. Porque a gente olha... sempre um convite pro mais. Nunca é pro menos. E talvez, gente, vocês nunca tenham visto ferramentas tão diferentes, tão esquisitas. Mas podem ter certeza que a gente vai falar de energias, nomes estrombólicos, mas esses nomes funcionam. E eu tô aqui trazendo milhares de pessoas para que vocês vejam quanto é possível no atendimento
comigo ou com outro facilitador, criar sim a vida que você escolhe a partir de possibilidades grandiosas, de mágicas, de milagres, de mistérios, de possibilidades, de alegria. Porque tudo também vai girar em torno da alegria. A gente está sempre falando dessa energia maravilhosa, que é a energia da alegria que cria tudo na nossa vida. E como é que tá essa alegria hoje? Então, eu acho que é o que você trouxe, né? Da criação. Criacionamento de modo geral. Até o criacionamento também, que eu também melhorei também o corpo, né? Gente, ela emagreceu só 20 quilos. Tá bom pra vocês? Eu emagreci 20 quilos. E também foi tudo junto. Tudo junto. Foi tudo junto e misturado. É como diz, atualizei um novo ambulante. Ou vários ambulantes de lá pra cá, né? Isso. E ela também passou o carnaval comigo. Gente, esse Foi um carnaval incrível, gente. Ela passou o carnaval comigo, ela nunca tinha ido pra Sapucaí, ela foi junto comigo pra Sapucaí. Passou um carnaval cheio de perguntas. Um carnaval que, assim, pra ficar marcado, porque eu nunca tive um carnaval igual a esse. O carnaval dela foi o melhor carnaval da vida dela, não sabe ainda. Não, foi. E pior que foi. No início, né, no interessante ponto de vista, tava um caos a vida, né? Acho que melhorou muito depois. Mas depois disso melhorou muito. Foi assim, muito engraçado, porque foi um carnaval com muitas perguntas, porque ela trazia umas energias e eu falava assim, se você fizesse essa pergunta agora? E se você soltasse isso agora? E se você liberasse isso agora? E que me faz também estar presente. E eu sou uma pessoa que adora samba, eu chamei ela pra ir pra Sapucaí, ela foi comigo pra Sapucaí, a gente se divertiu, criou alegria, e foi muito divertido, isso é muito bom. E assim, eu sou muito grata por você confiar no meu trabalho, eu sei que você confia muito em mim, e assim, como eu posso ser mais feliz e grata por ter pessoas como você que eu mostro para um planeta o que é possível viver diferente, né? A gente sai da masturbação mental que muitas vezes a gente fica em alguma situação interessante, né? E com as ferramentas você consegue me tirar muito mais rápido dessas masturbações mentais que eu fico ali elaborando às vezes, criando futuros, né? Isso acontece bastante. Eu sendo a curadora em algumas situações. Gente, existem ferramentas que a gente, pra quem não sabe, os nossos corpos curam outras pessoas. A gente tem capacidades curadoras. E muitas vezes você tranca dentro de você. E a gente tem ferramentas pra destrancar dor, doenças que você trancou no seu corpo por algum motivo. E também, que ela falou ainda agora, você falou uma palavra agora? De curadores, mas falou outra coisa. Eu comentei que a gente ficar na masturbação mental muitas das vezes. vezes. Sim, e a gente ficar pensando e repensando. E eu, muitas vezes ela tá em Macaé, eu falo assim, corre barras. Porque quando a gente tá na masturbação mental, nada melhor do que barras. Mas a gente também tem algoritmos, que são números que a gente utiliza nas facilitações, que criam, sabe, a interrupção algorítmica daquela programação de ficar indo e voltando no mesmo pensamento, sentimento e emoção. Então isso faz com que traz uma leveza pro nosso universo. E realmente assim, né? É um estalar de dedos, é muito rápido. Então, assim, eu vejo muita gente falando assim, mas o atendimento é caro. Caro é você ficar no mesmo lugar. E você ficar no mesmo lugar e... A vida que você fica igual uma rodinha, o ratinho na rodinha de hamster, né? Que até os 5 grandes, né? Entendeu? A gente fica ali numa rodinha de hamster e não sair nunca daquilo. E é aquele negócio, a gente já sabe o que a gente fez a vida inteira e trouxe a gente naquele mesmo, mais do mesmo. Mas como seria experimentar algo diferente, né? Como seria? Fazer algo diferente por si e abrir possibilidades. Para milhares de pessoas. E eu gostaria de trazer uma ferramenta não, na verdade uma informação. Quando você libera um ponto de vista, ou seja, uma crença limitante, que você tá aí cultivando desde a sua infância, desde a barriga da sua mãe, que você tava ali ouvindo da sua mãe, repetindo, você libera também mais 350 mil pessoas. E você vê isso na classe de barras de Access, como você vê isso depois no fundamento e nas classes mais avançadas. E quantas pessoas você não tá liberando quando você abre mão desse ponto de vista? Eu já percebi que muitos, porque às vezes num dia a dia você faz trocas com as pessoas e consciências. E aí quando você leva a consciência, as pessoas falam, nossa, não tinha pensado nessa possibilidade. É só olhar, né? Mudar o prisma, né? Olhar de forma diferente. Porque quando eu olho pra cá desse jeito é uma coisa, mas se eu pego e mudo a forma que eu tô olhando, é de outra. E cria-se de outra maneira também a vida. Sim. A vida se cria de uma outra forma. Você solta aquilo, né? É o que eu percebo. Muita coisa, eu tô tendo muito mais facilidade de soltar pequenas coisinhas que eu ficava ali arranhetando, né? Sim. E isso é muito grandioso. Porque, tipo, isso me irritou? Tá bom. Tá, interessante ponto de vista que você tem me irritado, mas começa a sair disso mais rápido, né? Não, isso é muito grandioso, né? Isso é muito grandioso. Até perguntar quem pertence isso, devolver o remetente. Quem pertence isso, devolva o remetente, consciência anexada. Você libera aquilo que não é seu. Gente, esse é o convite para vocês. Estejam nos atendimentos, façam barras, recebam processos, conheçam essas ferramentas que estão mudando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. A Access Consciousness está em mais de 180 países. E a gente está aqui para trazer quantas milhares de pessoas eu estou trazendo do Rio de Janeiro que estão mudando suas vidas a partir dessas ferramentas grandiosas e gloriosas. E você, que está me assistindo aqui, que está assistindo a Renata,
Segue a gente para conhecer o nosso trabalho, para que vocês possam criar uma mágica na sua vida. Tô muito grata por você ter vindo. E eu mais ainda. Gratidão por você confiar no meu trabalho, tanto de processo corporal, quanto também de confiar nas facilitações. Para essa realidade, as pessoas chamariam de caro, mas ela confia que a mudança vem e as mudanças estão vindo galopantes nessa vida, porque o caro é ficar no mesmo lugar. Muito obrigada. Eu Beijo. que agradeço. E a gente se vê no próximo podcast.